boa tarde. Ele não entrou. Oi. Oi, boa tarde. A gente já vai começar a falar um assunto aqui. Só um minuto. Dá pra... Ah, nossa, enfim. Vamos lá. Projetar. Começou a gravar e eu não comecei a falar a gravação. Então, a gente está no plantão do dia 29/3 e a gente vai falar agora sobre estações do ano, solstício, equinócio. Eu vou projetar a tela agora. Permitir. Compartilha minha tela aí, meu. Ok. Certo. Vou aumentar aqui. Adilson, você está me ouvindo? Sim. Tá. Então vamos explicar agora a pergunta da Adilson sobre as estações do ano e solstício e equinócio. Então, como a Terra faz um movimento de translação, né, em torno do Sol, e ela também tem o eixo que não é reto, um ângulo reto 90 graus, né? Ele é inclinado. Então, essa inclinação é a responsável por haver diferenças de estações do ano nos diferentes hemisférios, norte e sul da Terra, né? Então, via de regra, quando o hemisfério está mais perto do Sol, é verão naquele hemisfério. Quando ele está mais longe, é inverno naquele hemisfério. Então, vendo aqui. E assim, o verão e o inverno são quando são os solstícios. Solstício de verão, solstício de inverno. O solstício de inverno é quando está no inverno, solstício de verão é quando está no verão. Mas esses são os períodos em que o eixo da Terra está voltado. O solstício de verão é quando o eixo da Terra está voltado para o Sol, aquele hemisfério está voltado para o Sol. Então vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui, solstício de verão, 21 de dezembro. O hemisfério sul, está aqui a América do Sul e o Brasil, voltado para o Sol, certo? Então é solstício de verão, ou seja, o auge do verão, né? Os dias mais quentes e mais longos do ano são nesse período, são no solstício de verão, porque o hemisfério está voltado para o Sol. Aí, conforme vai indo para o outono, a posição da Terra em relação ao Sol muda, e aí muda o jeito da inclinação do eixo da Terra. Ele fica recebe uma luminosidade de uma maneira diferente. Eu estou vendo a legenda errada, ou a legenda está mesmo errada? Peraí, só um minuto, pessoal. Não, esse é o solstício de verão. Esse
Ai, velho. Então, essas legendas estão um pouquinho erradas. Oh, meu Deus, o povo não sabe fazer uma figura. Enfim, olha só os desenhos da Terra. Aqui, o Brasil, né, América do Sul, está voltado pro Sol, então, o solstício de verão. Aqui, a África não está. Professora, Oi, não está apresentando a figura aí para gente? não está apresentando a figura, mas eu coloquei para apresentar a tela inteira. Pois não está, não. Ah, deu erro, né? Deixa eu parar de apresentar. Deu erro na apresentação. Deixa eu parar de apresentar. Deixa eu procurar outra figura, então. Que essa daqui tá problemática. Essa daqui acho que tá melhor desse site. Acho que eu já sei o que deu errado aqui. Tá, apresenta aí, meu filho. Tá. Bom, agora vocês estão vendo a tela, a figura. Agora sim. Tá, ok. Essa figura que estou mostrando é outra, porque a anterior estava meio errado, o texto dela estava errado. A gente encontra muita coisa errada na internet, muita coisa errada. É por isso que a gente precisa saber. Se a gente não sabe as coisas, às vezes a figura está errada e a gente não percebe. Bom, mas o que eu disse estava correto. Os solstícios são quando. Aqui faltou o eixo da Terra, mas vocês estão vendo aqui a América? Então, imagina um eixo aqui. Estão vendo o meu cursor? Dá para ver o cursor? Sim. Tá. Imagina, aqui ela não desenhou o eixo da Terra, mas o eixo da Terra ele vem aqui, mais ou menos. Ele passa assim. Então, imagina que as Américas elas estão assim tortinhas porque a Terra está inclinada, né? Porque na verdade elas seriam mais retinhas. Enfim, o eixo da Terra ele passa mais ou menos por aqui. Quando está no solstício, a Terra está numa posição em relação ao Sol que uma face está mais voltada, está mais perto do Sol, mais voltada para o Sol, como é o caso aqui. Então, aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, América do Sul, na África, está solstício de verão, porque o Sol está mais perto dessas partes do planeta. E, ao mesmo tempo, no hemisfério norte, no extremo oposto, é solstício do inverno. Então, quando é solstício de verão em um lado, é solstício de inverno no outro. Quando é solstício de verão aqui no Brasil, por exemplo, está no solstício de inverno lá na região perto onde é o Japão, por exemplo. Porque ele está do outro lado da Terra. E aí aqui, solstício de inverno. Quando é solstício de verão lá no hemisfério norte, tá vendo aqui os Estados Unidos, América do Norte, é solstício de verão. Quando é solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul. Tem que olhar sempre essa inclinação. E o que é o equinócio? O equinócio é quando a Terra está numa posição que ela recebe igual luminosidade nos dois hemisférios. Então, não tem um hemisfério que está mais frio e o outro hemisfério que está mais quente. Então, os solstícios são inverno e verão, e os equinócios são primavera e outono.
É só isso. Assim. Então, tem o equinócio de primavera, que é mais ou menos em setembro, que eu estava lendo. Esse ano vai começar lá pelo dia 21, 22 de setembro. E o outono começou agora em março, no comecinho de março, 21 de março. Então, a gente está, nesse momento, num equinócio, ou seja, o Sol está mandando igual luminosidade aqui ou lá nos Estados Unidos, no Canadá. Isso é um equinócio, entendeu? Então, então, é isso, assim. A dúvida era da Dilson, eu queria saber se eu respondi. Sim, professora. Tudo bem. Tá, maravilha. O que mais, gente, que vocês querem conversar? Fala. Professor, na aula eu anotei, né, que tipo, às vezes a gente pode achar que as estações do ano acontecem por causa da órbita elíptica. Hum, E aí eu queria saber se, tipo, ela tem algum. Eu sei que não tem a ver com as quatro estações do ano, mas, tipo, se ela tem alguma relação com alguma outra coisa, porque, tipo, essa órbita que ela faz, né, que, tipo, é meio oval, não tem nenhum efeito, assim, tipo, não causa nada. é, causa sim. Deixa eu ver se eu acho uma figura sobre isso para mostrar. É porque nesse desenho que eu mostrei antes, ela estava tava um círculo, né? Não estava uma órbita elíptica. Mas, na verdade, tanto a posição do eixo da Terra, que é solstícios e equinócios, quanto a distância, a variação da distância no movimento de translação, que são periélio e afélio, elas, elas influem nas estações do ano, sim. Acho que você já está projetando, né? Tá projetando. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, a figura não aumenta. Enfim. Ah, não aumentou. Então, como a órbita é elíptica e não circular, assim, não é uma elipse ridícula, assim, muito pronunciada, mas ele não é um círculo perfeito. E nas dimensões do universo, né, um pouco de diferença já é muita diferença. Então, em que a tem momentos em que o Sol está mais próximo e tem momentos que o Sol está mais distante. E os momentos em que o Sol. Só um minuto. Inverno, verão, é errado esse troço, né? Tá, melhor essa daqui. Vai, meu filho. Então, o que eu tava falando. Tem momentos em que o Sol tá. A Terra tá ligeiramente mais próxima do Sol, que é o, o periélio, e períodos do ano em que a Terra está mais distante do Sol, que é o afélio. Então, tá até dizendo, né? Periélio, 5 de janeiro de 2021, afélio, 5 de julho. Então, quando está no periélio, o,
a Terra está mais próxima, e aqui, não sei se dá para ver direito, mas o eixo da Terra está voltado o hemisfério norte, né? Então seria verão no hemisfério norte. E o fato da Terra estar mais próxima do Sol contribui para o aumento do calor. E quando ela está mais distante, contribui para o frio. E essa elipse da órbita da Terra, ela varia conforme os bilhões de anos da idade da Terra, não foi sempre do mesmo jeito. E a variação nessas distâncias em relação ao Sol, ela determinou ao longo da história geológica da Terra as glaciações, as diversas glaciações que tiveram ao longo da história da Terra. Era isso? Sim, sim. Eu só fiquei com dúvida que, tipo, não são elas, não é esse movimento de afélio e periélio que fazem as quatro estações, mas eles têm influência, né? Então, Ele tem influência, sim, isso. sim. Era isso. Certo, gente. O que mais? Você tinha falado que tinha mais dúvidas, Adilson? Tem algum outro assunto? Eu tinha falado, professora, de localização. Localização que norte, sul, leste, como os. É de mapa, assim, da geografia. O que especificamente da localização? Assim, mapa, a gente não sabe localizar a gente pelo mapa. Na verdade, para saber localizar no mapa, dentro da cidade é fácil para você. Tem que saber qual rua que você tá, pelo menos. Se você souber qual rua que você tá, você consegue se localizar mesmo sem a localização do GPS lá que tem no celular, no Google Maps. Por exemplo, aqui não tá, não, ai, meu Deus, não tá aparecendo a bolinha para dizer onde eu tô, porque o computador não tem GPS, né? Mas tá aparecendo ainda? Tá. É, mas se eu souber a rua que eu tô, vamos supor que eu esteja no Chapéu Dourado aqui. Se eu souber que eu tô na. Se eu souber que eu tô na Avenida Eusébio Matoso, eu sei que eu tô bem aqui no ponto de ônibus do Shopping Eldorado. Se você tá na zona rural, você tem que saber o nome da estrada que você tá, assim. Mas aí os mapas têm algumas coisas, assim, por exemplo, é bom verificar se, se o mapa está voltado para o norte, por exemplo, e aqui não está aparecendo a bússola, mas geralmente aparece a bússola e você tem que certificar que ele está voltado para o norte. Por quê? Porque como a gente está acostumado a ver mapa em que o norte é para cima, né? Voltado para o norte, não, que o norte está para cima, o sul está para baixo da folha. Como a gente está acostumado a ver esse tipo de mapa, facilita, né? Mas era disso que você tinha perguntado? Era disso que você tinha perguntado? Ou era outra coisa? Professora, isso aí também, localizar aí nos bairros. Mas era assim, sobre o mapa do mundo. O que tem o mapa do mundo? Assim, para explicar onde que ficam os lugares. Era Deixa eu isso que eu abrir. estava falando.
Deixa eu abrir o meu Google Earth no computador aqui. Fecha aí, meu filho. Fecha isso aí. Então, o mapa do mundo não tem jeito. É você baixar o aplicativo Google Earth ou Google Maps. Esse daqui é o Google Earth. Ele mostra o satélite, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ele mostra um satélite. O Google Maps ele mostra um mapa e também o satélite. Tem as duas opções, né? É você ir fuçando, assim, não tem jeito. Você tem que pegar, ó, a questão do norte para cima. Quando o norte está para cima, fica desse jeito. Se eu botar o norte para baixo, fica desse jeito. Eu poderia consultar ele desse jeito também, sem problema. Mas é você ir fuçando, assim. Eu quero saber onde é que fica Bangladesh. Eu tenho que procurar aqui, por exemplo, tem uma ferramenta de pesquisar e eu digito Bangladesh e pesquisar. E aí ele vai me mostrar onde é que é Bangladesh, assim, entendeu? Não tem jeito, tem que ir fuçando no Google Earth, no Google Maps, é assim que você consegue saber, assim, coisas, sabe, sobre onde são os países, onde são as capitais, onde são as cidades. Aqui, como é a imagem do satélite, ele é interessante porque ele mostra, por exemplo, aqui essas manchas mais assim são rios, né? São grandes rios, porque aqui tem muitos rios nesse país. Aqui mostra deltas de rios, né? Um delta enorme, gigantesco de rio. Aí, se eu aproximar para uma cidade, por exemplo, ele mostra a cidade. Aí tá mostrando aqui a capital de Bangladesh. E aí, se eu. O Google Earth é bom porque ele tem Street View, a visualização no nível do solo. Então, você vai para lugar que tem Street View, que ele fica azul. Aí você vai lá e. Ó, estamos passeando por Bangladesh agora, entendeu? E aí você pode ir para frente, pode ir para trás. Isso daqui, essas imagens são todas fotos tiradas há alguns anos atrás. Como é alguns anos atrás, então provavelmente não. Talvez, né, as coisas não estejam exatamente igual tá aparecendo aí, mesmo porque isso é uma foto. É uma foto assim, o carro da Google, ele percorre as ruas das cidades e vai tirando foto de tudo. E aí eles fazem uma montagem com isso aí. E eles fizeram isso em muitos lugares do mundo, assim, acho que a maioria. E a gente tem acesso a essas coisas, né? A gente pode passear pelas ruas de Bangladesh sem sair de casa, entendeu? Então é ir fuçando. Deixa eu sair do Street View. É ir fuçando, não tem jeito. Tem que pegar, baixar os aplicativos no celular ou no computador. No celular, o Google Earth ele não pega muito bem, assim. No computador, ele pega bem. É pegar e ir fuçando, e mexendo. O que mais, gente? Pode falar. Professor, eu tava dando uma olhada, né, nas anotações, e aí, tipo, teve uma aula que a gente falou de crescimento demográfico, densidade demográfica, né, e tudo mais. Uh, Tipo, agora parando pra pensar, tipo, existe algum órgão que faz essas pesquisas? Tipo, eu sei que tem o IBGE, mas ele faz esse tipo de pesquisa, tipo, ele faz. só que é algo mais geral, algo mais, tipo, de estado, cidade. Deixa eu mostrar aqui. Existem, tipo, outros órgãos que fazem, enfim. Então, quando é qualquer coisa sobre população, seja demografia, seja renda, o IBGE é o melhor
o melhor órgão para pesquisar. Tem outros lugares. Esse site aqui, que eu vou passar caso vocês queiram, ele é o banco de dados público do IBGE. Aqui vocês podem ir fuçando no site e pegar um monte de dados de vários tipos de coisas, assim. Aqui são as pesquisas do IBGE, então, coisas da agropecuária, abate de bovinos, leite de vaca, etc. Aí tem aqui IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, então os preços. O IPCC o IPCA é preços ao consumidor amplo e o INPC ao consumidor. São duas coisas diferentes. Então, se eu for aqui no preços ao consumidor. Ah, não, você perguntou demografia, né? Vamos. Mas só mostrando aqui. Aqui tem uma série de preços. A variação mensal, quando tem o sinal de menos, significa que diminuiu. E se não tem o sinal de menos, significa que aumentou. E como a gente pode ver aqui, tudo aumentou e quase nada diminuiu, né? Mas isso a gente já sentiu bem, né? E tem várias coisas que você pode pesquisar. Tem também o site do IBGE mesmo, que é outro site, que ele tem mais informações. Assim. A população, por exemplo, quando tiver o censo concluído, vai ter as informações da população, né? Aí a gente vai ver a desgraça que estamos vivendo nesse Brasil, né? As pessoas passando fome, as pessoas sem emprego, etc., né? E inflação, PIB, desemprego. Aqui tem vários tipos de coisas. E aí navegando, assim, por exemplo, estatísticas sociais, população, que foi o que você perguntou. Bom, aí tem vários tipos de coisas aqui. Por exemplo, estimativas populacionais anuais de população para municípios e unidades federais. E aí tem aqui várias coisas. Tem aqui uma tabela PDF. Aí vai abrir aqui a tabela PDF. E aí abre um monte de coisa, né? Então, estimativas de população residente no Brasil em 1º de julho de 2021. Isso vai ser atualizado com o censo, né? Quando sair os resultados. Então, região norte, Rondônia, tinha, né, 1.815.288 pessoas, entendeu? E aí, fuçando, no site do IBGE tem muita coisa mesmo. Mas, professor, tipo, esses dados, eles são mais relativos ao espaço absoluto, né, do que o espaço relativo. Que outra coisa que eu também ia perguntar é que teve uma aula que a gente viu que a geografia, ela possui vertentes, né, tipo, ao longo da história. Então, tipo, esses dados... Você está falando escolas teóricas? Tipo, a professora citou, né, a vertente humanista, a vertente marxista, e, tipo, esses dados, eles são mais absolutos, é tipo números certos, eles não têm, não é uma geografia que trata de um espaço relativo. Você teria, sei lá, alguma indicação, né, que nem se indicou o IBGE agora para ver esses dados mais absolutos, mas você teria alguma recomendação para, tipo, pesquisar sobre essas vertentes geográficas, assim, não algo mais, tipo, numérico em específico, mas, tipo, áreas de pesquisa que tratem vertentes, assim, da geografia. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, assim. Então, é que o que você perguntou não tem uma publicação específica sobre isso. Teria que, para saber isso, teria que fazer um levantamento bibliográfico, procurar textos, porque, assim, números são
não são nem absolutos, assim, com números são números, entendeu? A questão é o que você vai fazer com esses números. E as diferentes escolas de pensamento, elas dão diferentes interpretações, não para os números, assim, mas para o tipo de pesquisa que é feito é diferente. Eu não sei exatamente, teria que discutir isso com o seu professor, porque eu nem sei quem que é o seu professor especificamente, e eu também não sei o que ele abordou na aula, assim. Mas isso é uma coisa que teria que perguntar para ele, assim, do que ele estava falando, o que ele quis dizer, para ele passar essas indicações. Mas sim, toda disciplina, assim, a gente aprende lá um monte de assunto de geografia e tal, mas esses assuntos eles vêm de escolas teóricas. O seu professor tem escolas teóricas que ele segue para falar dos assuntos de determinada maneira, e ele poderia estar falando de outra maneira, se ele fosse de uma outra escola teórica. É assim para tudo na vida, né? Então, é marxista, mas assim, não necessariamente as escolas teóricas se excluem uma a outra, assim. Por exemplo, a escola marxista, ela pode entrar junto com a escola humanista, mas teria que perguntar para o seu professor para saber que o professor te explicou, para saber o que ele queria dizer com isso exatamente. Mas e também para ele indicar assim, se tem um livro que fala de várias dessas escolas teóricas e vertentes de geografia, ou um texto que fala sobre isso, porque eu não sei, não. Eu até teria curiosidade de saber, mas eu não sei, não. Ah, sim, tudo bem. Obrigado. E aí, o que mais? Tem mais alguma coisa, gente? Alguma curiosidade mais sobre o que a gente falou hoje? Porque se não tiver, eu vou encerrando, assim, parando a gravação e encerrando, não a reunião, porque o certo era não encerrar a reunião, né? Mas eu vou parando a gravação. Então, eu vou parar a gravação. Professora, Oi. então, aí quando for no plantão, aí a professora traz também pergunta de geografia para gente ver Então, as eu pretendo fazer questões, isso. Oi? as questões. Eu pretendo fazer isso quando passar os simulados, assim. Eu não sei se eu ou o outro plantonista, quem que vai fazer isso exatamente, mas por causa de, depende de quem vai ser o dia, né, que cair depois do simulado. Mas eu pretendo começar a fazer isso depois dos simulados, assim. É, tem até algumas questões porque aí a gente já trabalha algumas questões específicas. Mais alguma coisa que eu vou para a gravação?